Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a Kyushu, a ilha mais ao sul do Japão. Uma ilha que não tem muito interesse turístico, ela vai funcionar pra gente como um aeroporto. Esse é um vídeo que a gente vai embora daqui, a gente vai passar por vários lugares, vai ser uma maratona. Mas eu quis começar aqui, porque a gente veio hoje de Hiroshima e paramos no meio do nada ali. Ele deixou a gente na beira da rodovia, a gente chegou nesse terminalzinho de ônibus, onde aparentemente a gente consegue continuar pro aeroporto. A gente vai ficar no hotel próximo ao aeroporto hoje, para amanhã de manhã iniciar a nossa jornada. Então, vem acompanhar com a gente. Ainda bem que é o Japão, porque eu falei, a gente desceu ali atrás, no meio do nada, tinha mato mesmo, uma rodovia parada assim. Aí eu sabia que tinha um terminal de ônibus aqui, a gente veio caminhando no meio do escuro, a gente tá esperando aqui um tempão no meio do escuro. No Japão eu fico mais tranquilo, mas em determinados lugares, no Brasil eu ia estar apavorado de estar nessa situação numa cidade que eu nunca estive. Chegamos ao aeroporto de Kita-Kyushu, né? Kita-Kyushu é a cidade mais ao norte, aliás, ela significa literalmente isso. Kita é norte em japonês e Kyushu é o nome dessa ilha onde a gente está. Então a gente só vai ter o gostinho de pisar aqui na parte mais ao norte, na primeira cidade para quem vem, de Honshu. A gente vai só pernoitar porque o nosso voo é amanhã de manhã. Como a gente desceu muito no meio da estrada, a gente nem quis ir até a cidade. Já vimos um trajeto direto de ônibus pra cá. Aí pra gente não pernoitar no aeroporto, a gente vai dormir ali. Conseguimos um preço razoável. O único prédio também é aquele ali onde que nós vamos dormir. Conseguimos um preço razoável. O ônibus que trouxe a gente custou 610 por pessoa. E ali a gente conseguiu por 7.000 ienes. Não é barato, mas se tratando de Japão, tá dentro da realidade. A gente não ia conseguir nada muito melhor que isso. E tem café da manhã, inclusive. Bom dia, então. Já vamos embarcando. Hoje o voo é para Coreia. A gente vai pegar voltando. Que aqui do Japão, pra gente seguir Brasil, a gente provavelmente teria que passar pelos Estados Unidos. E a gente não tem visto, tá? Então, da Coreia tem voos mais adequados para a Europa, que vai ser a nossa parada pela conveniência burocrática. Tchau, Japão. Tchau, Japão. Sejam mais uma vez bem-vindos à Coreia. Já pegamos nossas coisas, passamos por uma imigração completamente tranquila, nem ouvi a voz do fiscal, nem no Japão, nem aqui. Só eles não carimbam, né? Eles colocam um adesivinho. Foi só adesivinho. Já recebi um alerta de segurança pública, printei, vou botar aqui na tela. Agora a gente vai passar 24 horas aqui apenas. Eu tenho um plano de como ocupar esse tempo, mas vamos ver se vai dar tudo certo. E amanhã a gente já tá voando com escala na China para o próximo país. Então continua acompanhando. Hoje a Mayara ficou em casa. Eu fiz um longo trajeto de trem para a cidade de Paju, que é a cidade de fronteira com a Coreia do Norte. A gente não conseguiu da outra vez visitar o parque. Tem um parque ali de limite que eles chamam de Parque da Unificação. Um parque onde se celebra a paz, mas não existe paz. Tem uma região chamada de Zona Demilitarizada, mas ela é muito militarizada. Inclusive eu acabei de ver um policial, um
pessoal do exército passando aqui na estação de trem. Eu tenho que pegar mais um ônibus para chegar lá. Acho que em breve tô chegando. Eu não estou suficientemente agasalhado, então vocês vão reparar que eu tô com um pouco de frio. Nossa, gente, eu sou muito doido. São 4h35 da tarde. O ônibus não me deixou tão perto assim, aí foi falha na informação que eu colhi. Mas eu tive que vir andando cerca de uns 800 metros aqui na avenida, correndo, porque às 5h25 sai daqui da estação o último trem voltando. E aí eu não sei onde pegar ônibus, se for o caso. Então eu tenho esses 40 minutinhos aqui. Mas estou chegando ao parque. Vou mostrar para vocês. Esse é o Indingak Park. Ele é o limite da Coreia do Sul que a gente pode frequentar aqui. Ali do outro lado tem a chamada DMZ, a zona demilitarizada, que é muito militarizada, onde a gente não acessa. E do outro lado, claro, a Coreia do Norte. Acho que o grande ponto de interesse que a gente vai ter aqui é esse, ó. Tem esse pagoda aí, bem estilo coreano. Assistam o vídeo que eu mostrei dos palácios coreanos. Assistam o vídeo que eu visitei o Memorial da Guerra da Coreia, que eu conto toda a história. Não vou contar essa história agora, mas aqui diante para vocês está a Coreia do Norte. Reparem aí, ó, na força da divisão que existe. Olha, é um negócio militarizado, mas eu nem sei se eu vou tomar um rala por estar filmando isso aqui. Engraçado que tem um bondinho que leva lá pro outro lado. Não sei como que funciona para você ir, deixar de ir, mas eu vou me contentar com esse olhar daqui mesmo. Foi uma correria danada, foi um negócio que eu pensei até em desistir, mas eu tô muito arrepiado de estar aqui, cara. Essa é uma coisa que eu vou falar no futuro, assim. Estive na fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Ó, as grades ali. Eu tô... Nossa! É uma coisinha pra eu marcar ali no meu roteiro de viagem, no meu currículo. Essa ponte é importante também. Eu vou marcar o nome dela aí. Mas olha lá, ela foi destruída na segunda parte, ó, em cima do rio mesmo ela nem tá passando, ela tá passando na parte seca. Mas é onde, em determinado momento de tentativa de acordo, eles deram prisioneiros de um lado e para o outro, e pessoas que ficaram ilhadas de um lado ou de outro. Se você não sabe o que eu tô falando, assiste o meu vídeo explicando. E o pessoal que ficou preso então de um lado e de outro atravessou exatamente essa ponte aqui. Ai, que coisa legal de visitar. Estão falando aqui que fotografia é proibido. Bom, deixa eu voltar que amanhã tem mais voo. O lugar é super legal, ali tem um monte de esculturas. Essas esculturas doidonas que a Coreia tem demais, isso também eu falei nos vídeos da Coreia. Tem parque de diversões. Eu não sei como funciona para pegar aquele bondinho. Tem coisas para fazer. É legal para vir aqui e passar o dia. Eles criaram um espaço agradável. Mas eu, infelizmente, acabei só conseguindo vir com um pouco de pressa. Então vou voltar, tem voo amanhã. Continuo acompanhando o vídeo aí. Vambora. Bom dia. Virou então o dia aqui. Estamos no aeroporto de Seul, de Incheon, e perrengue dos bravos. A gente chegou aqui 9h30 da manhã, o nosso voo era às 2h50 e a gente conseguiu perder o embarque. O moço da fiscalização das mochilas enrolou demais com as nossas mochilas, implicou com estojo, lápis, a gente demorou, aí tinha que pegar um trem para mudar de terminal, nossa, muita coisa. E a gente chegou aqui com o embarque encerrado. Agora a Mayara tá ali na recepção conversando com a mulher sobre o que pode ser feito, porque a gente fez check-in, tava aqui tudo certinho, só que não conseguimos embarcar.
E aí estamos aqui. Então, vamos aguardar para ver o que vai ser feito. E isso inicia um ciclo de voo de volta ao Brasil, porque a gente está voando aqui para a China, mas era para passar 6 horas só lá. E logo em sequência voar para a Alemanha. Então perder esse voo vai ser assim muito complicado. E da Alemanha depois a gente tem o voo para o Brasil, né? Da Europa no caso. Então não é legal. Tomara que eles consigam encaixar a gente em outro voo. Eu não sei qual que é o procedimento nesse tipo de situação. E a gente fez o check-in, tudo certinho, mas não chegamos ao portão de embarque a tempo. Depois de muita insistência da Mayara, eu ainda vou ter que agradecer ela com... Eu não sei nem como, mas eu vou contar essa história depois, porque agora vocês podem ver que a gente está muito apavorado. A gente saiu correndo aqui no aeroporto, eles colocaram a gente em outro voo. Olha, eu vou contar essa história depois, mas assim, esse foi o maior perrengue, né? Perrengue chique, mas foi rápido. Não, mas tô falando da viagem. Não, acho que no Nepal ainda foi mais, né? Enfim, gente, calma, deixa a gente chegar e eu conto pra vocês. Vai ser uma virada de tela, tá? Nossa, a gente precisa de acalmar aqui agora. Embarcando. Chupa essa que é Brasil. O coreano nunca estava acostumado a alguém responder ela no tom que a América respondeu. Bom, sejam bem-vindos à China. Parece que 2 tratores atropelaram a gente e o negócio que aconteceu ali foi o seguinte, né? A gente chegou atrasado no embarque, tava com mochila despachada, era um problemão, assim. Além, né, de ter uma sequência de voos aí, a gente perderia o voo aqui para a China e consequentemente também o próximo voo para a Europa. E a gente já tem voo da Europa para o Brasil. Eu já tava assim, quase que resignado. A mulher deu um termo lá pra gente assinar que a gente concordava em assumir as penalidades por ter perdido o voo. E aí ela me deu o papel e eu achei que era um negócio assim de transferência de voo, que eu ia ter que pagar uma taxa, eu assinei. Aí a Mayara tomou o papel de mim assim e foi ler. E aí tava falando, não, aí eu assumo toda a responsabilidade, a gente ia ter que voltar, reentrar na Coreia, que a gente já tinha feito o procedimento de saída, né? E, enfim, se lascar. E aí a Mayara rasgou o papel na frente da mulher e peitou. Acho que a câmera ainda intimida ela, mas a mulher da... Vou contar a minha versão, né? A moça tava desesperada pra pegar o papel da minha mão, assim, eu tentando ler o papel e ela, não, tá bom, querendo pegar o papel. E aí, o comportamento dela me fez ver que pra ela era muito importante aquele papel pra se livrar da gente. E que isso me deixava, tipo assim, num lugar de que então a gente tinha algum direito. Sim, eu fui muito inocente de não ter lido antes. Mas aí a hora que a gente pegou pra ler, eu já tinha assinado quando eu fui pegar pra ler. Mas a hora que a gente pegou pra ler... Porque concluindo, se o erro era nosso, a gente que perdeu o voo, por que eu tenho que assinar um papel falando que o erro era meu? Sim. Entendeu? Aí eu já rasguei o papel na hora e falei, não, vai assinar esse papel não. E aí a mulher ficou assim, acho que ela não tá acostumada com e latino. Ela também tentou pegar as passagens da minha mão, porque eu tava com as passagens, tanto a que a gente perdeu, quanto a que a gente ia perder aqui da Alemanha. E ela tentou pegar da minha mão. Eu falei, não, me devolva. Não, fica comigo. Eu falei, não fica com você. Aí o Lucas até falou assim, não arma barraco não, entrega. Eu falei assim, o que? Vai mandar me prender? Porque eu não entreguei uma passagem usada, que eu não consegui usar, perdida. É um pedaço de papel. Eu falei pra Mayara, assim, entrega, mas tira foto, né? A gente precisa ter as provas. E aí, como tinha tido uma mudança de lugar, ó, parece que a gente tá entrando na imigração aqui. Não é? Então vamos ver o que a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente continua. Bom, agora chegamos no nosso portão, não vamos perder mais voo hoje, vamos só esperar aqui. Tem conveniência logo ali pra gente comer alguma coisinha, porque tem 4 horas aí de espera. Mas voltando lá à situação, né, a Mayara tava contando que ela
decidiu bater de frente, por mais que a gente achasse que tivesse rodado. A gente já tinha perdido o voo, né? Então o erro já era nosso e quem estaria prejudicado éramos nós. Se ela tivesse nem ligado pra gente, provavelmente a gente teria feito tudo o que ela quis, que era entregar a passagem, assinar o papel e saído. Mas ela começou a se comportar como se o erro fosse da companhia. E eu saquei essa maldade dela. O Lucas, ele ficou tão anestesiado quando a gente perdeu e a quantidade de problema que a gente ia ter, que a gente ia ter que comprar duas passagens. Enquanto a Mayara estava conversando com a mulher, eu estava olhando outras passagens pra gente chegar na Alemanha ainda hoje, Exatamente. porque a gente já tá com reserva lá. E talvez por isso que ele não percebeu o comportamento dela, porque quem ficou lá tentando conversar com ela, tipo, pedindo qual que seria uma solução, se teria outro voo, porque a gente queria tentar chegar aqui hoje pra gente não perder o próximo voo, que é esse de agora. Enfim, eu tentei ficar resolvendo. E o comportamento dela ela não me pedia as passagens, ela tentava tirar da minha mão. E na hora que eu não tirava, ela ficava tentando Ela tirar. não deixou a gente ler o papel da assinatura de jeito nenhum. Eu fui muito burro de ter assinado sem ler. Mas aí depois eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que eu tô lendo. E eu vi que era um termo de culpa. E ela tomava o papel da nossa mão, sabe? E aí, como eu falei pra vocês, eu falei, mas se eu tenho culpa, por que eu tenho que assinar um papel falando que eu tenho culpa? Talvez eu não tenha. E aí eu comecei a refletir, né? Falei, bom, eles trocaram o portão de embarque, isso pode ter sido um problema. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a filmar na frente dela. Eu falei, então peraí que agora eu entendi, eu vou entrar nesse joguinho dela. Comecei a filmar as passagens, mostrar que o portão que tava na passagem era diferente do portão que tava e comecei a justificar pra ela que a gente tinha perdido o voo, porque eles tinham mudado de portão e que a gente tava no outro portão e que a gente não tinha sido comunicado que o portão mudou. Tipo assim, mas isso aí foi um jogo da minha parte. Tipo, o problema é meu que mudou de portão e eu não fiquei sabendo. No Brasil eles teriam cagado, mas ela não soube muito o que fazer e ela começou a se embolar e o comportamento dela foi ficando estranho e ela começou a escrever no tradutor assim pra mim. A melhor opção pra vocês é sair com a equipe da área de embarque, entrar na Coreia de novo, comprar outra passagem e entrar pro setor de embarque de novo. Aí eu falei, mas como? Se você acabou de me explicar que não tem mais passagens pra hoje, que só tem passagens pra amanhã. E eu tô tentando resolver justamente isso. Já continuo, porque agora a mocinha vai falar aqui, ó. E aí foi isso, tudo que ela fazia me dava a entender que ela queria se livrar da gente, porque o problema era deles e não nosso. E eu peguei isso no ar e falei, bom, eu não vou sair da sala de embarque e eu quero que a companhia me resolva o problema porque eu perdi o voo, porque vocês mudaram o portão. E bati nessa tecla. E fiquei. E aí eu vi que ela não ia resolver meu problema, porque ela estava mais preocupada em resolver o dela, e fui na companhia aérea, do lado de dentro, né, pra conversar na companhia aérea. No guichê, né? No guichê, e não no portão de onde a gente ia embarcar. E elas foram seguindo a gente. Se a gente não fosse um problema para elas, se o problema fosse nosso, elas já tinham se ido viver a vida delas. E não, aí foi juntando gente da companhia atrás da gente, querendo que a gente saísse da área de embarque. E eu não estava cometendo nenhum crime, eu falei, eu não vou sair. Por esse aqui a gente tinha saído se lascando. Não é verdade, eu falei pra gente, não vamos sair da área de embarque de maneira alguma. Sei não, hein? Aí, enfim, aí elas fizeram um monte de ligação lá, uma pessoa ligou, falou, não, então fica aí que a gente vai dar um jeito por vocês no próximo voo, que eles tinham falado pra gente que não existia. Tinha mais. E aí, 1h30 depois a gente tava num voo. Não, 1h30? Fizeram a gente correr, a gente gravou o vídeo correndo. Não, mas de 1h30. O nosso voo era às 2h50, às 4h40 a gente já estava dentro de um outro avião. Aí saindo. Esse moço falou assim, fica aí onde vocês estão, que eu tô indo aí buscar vocês. Então o erro era da companhia, assim, entendeu? E aí, assim, era nosso também. Eles temeram que a gente ia bater nessa coisa da troca do portão e processo. Uma coisa que eu acho engraçada, e é um assunto sempre delicado, porque eu sempre postei na internet comentários, em thread, na época do Facebook, coisa que eu acho muito engraçado que a relação companhia aérea e consumidor é uma relação muito pouco legislada. Não tem uma defesa do consumidor muito clara. A gente não sabe exatamente o que fazer nessa hora. Então, a gente decidiu bater em cima da tecla da troca do portão, o que nem era uma verdade. A gente se atrasou mesmo. A gente estava atrasado. A gente parou para almoçar, carregou o celular e aí a gente chegou atrasado. O aeroporto é uma odisseia para você atravessar de um lado para o outro. É um negócio muito grande. Então, assim, não é claro, sabe? Então, eu só me comportei como se eu estivesse certa e eu comecei a filmar e eu acho que isso intimidou eles muito. Tipo, olha aqui como eu tenho razão, sabe? Sim. E eu não tinha razão nenhuma. Então foi uma inteligência
comportamental da minha parte. Quando eu vi que eles não estavam tendo maturidade comportamental para lidar com a gente, eu falei, não, então eu vou pegar eles nisso aí. E aí o cara foi lá, buscou a gente, falou, ó, é agora, vambora. A gente começou a correr. A gente saiu correndo no meio do aeroporto. Eu estou de chinelo porque eu estou sem meias limpas, então eu vim de chinelo. E o meu chinelo já tá meio gasto, então ele tá soltando, sabe? Quando o chinelo solta. Dos dois pés. Aí saiu eu correndo no aeroporto. Eu filmei um negocinho, mas eu filmei aqui assim. Talvez a gente coloque aqui, senão vai ter no meu Instagram fatalmente essa filmagem. E aí soltou os dois, eu catei os dois chinelos e saí correndo descalço no meio do aeroporto. Com o chinelo na mão, assim, ó, o aeroporto super chique. E uma das atendentes foi lá e fez um outro cartão de embarque, saiu correndo pra embarcar a gente, ela chegou bufando. Eu nunca vi uma pessoa bufar desse jeito. Ela tava morrendo, assim, ó. Você acha que se o erro fosse nosso mesmo... Ela ia correr? Eles teriam movimentado esse tanto de gente pra fazer esses gringos. Tá aí o detalhe, eu até agora não entendo do ponto de vista jurídico o que eles temeram da nossa parte. A gente talvez fosse bater nessa tecla da troca de portão, mas a gente, isso foi um jogo, foi uma queda de braço de quem falava mais grosso com o outro. Não, a gente não foi grosso. Não, mais grosso tô falando não foi grosseria, a gente manteve o tom, mas assim, foi uma coisa de é desse jeito? Não, é desse jeito. Não, mas é desse jeito. Não, mas é desse jeito. E essa queda de braço a gente ganhou. Tipo assim, eu já tinha aceitado a derrota. Eu tava fazendo isso justamente porque a gente já tinha perdido. E aí, na hora que a gente entrou naquele voo e que a gente não tá perdendo esse aqui também, eu falei, meu Deus, não abaixa a cabeça pra companhia aérea. O consumidor sempre tem razão. Sim. E é isso. Bom, agora China, Frankfurt. E aí a gente mostra o finalzinho dessa mais 12 horas. 12 horas dentro do avião. A gente tá exausto, né? A gente vai ficar... Eu vou fazer essas contas e vou colocar aqui quanto tempo entre a nossa saída do hotel na Coreia e a chegada no hotel em Frankfurt. Vou ver ao todo quanto que vai ser. E a gente vai chegar lá de madrugada. A gente tem uma reserva, só que no booking diz que check-in às 3. Eu tô morrendo de medo disso. Eu vou implorar pro moço deixar a gente entrar. Ah, e tem um detalhe. A minha mochila não veio no voo que a gente veio, porque a gente embarcou às pressas. Ela foi colocada num voo para Hong Kong depois e ela vai chegar em Frankfurt 2 horas depois de nós. Então eu vou ter que ficar esperando 2 horas lá no aeroporto. O pessoal da companhia aérea lá de Frankfurt já vai estar avisado e vai me auxiliar lá. Pois é, até isso, eles estão aí cuidando da nossa mochila. Ó, fique tranquilo, a mochila vai chegar no voo tal, não sei o que lá. Pra quem tava errado, a gente se deu bem. Não, muito bem, na verdade. Muito bem. Tipo assim, a gente economizou, assim, de um prejuízo gigante que a gente ia ter, tanto de tempo, quanto de passagem, quanto de emocional, porque se a gente não tivesse conseguido, a gente ia estar muito mal lá na Coreia. Com certeza. Enfim, Só uma vez eu não pude embarcar em voo porque eu tava sem meu cartão de vacinação. Eu nem sabia disso, eu era virgão na época. Adeus, Ásia. Seja bem-vindo, Europa. Parece que os fusos horários de telefone e local estão um pouco confusos. Pensa, meu sistema aqui, ó, biológico. Eu não tenho a menor ideia que horas são. E é isso. Nós sobrevivemos, né? Estamos em Frankfurt. O pior era não ter estado. Vamos desembarcar. Bem-vindos à Alemanha, bem-vindos a Frankfurt. Estamos chegando aqui. Uma saga, né? Porque a minha mochila foi despachada no voo errado, como eu comentei. A informação que eu recebi lá em Guangzhou estava perfeitamente correta. Ela chegaria 2 horas depois num voo de Hong Kong. Mas quando eu cheguei aqui, a mulher ficou toda surpresa e me fez fazer um formulário desses de despacho de bagagem, falando que ia ser entregue no meu endereço depois. Mas a gente esperou um pouquinho, dali umas 2 horas chegou um voo de Hong Kong, a gente aguardou as mochilas, as malas, né, serem colocadas na esteira. Lá estava a minha mochila. A imigração foi bem tranquila, o nosso passaporte ultra carimbado está rendendo respeito, acredito. Mas fala sobre o humor do nosso querido policial. Agora, todo mundo que atendeu a gente, zero... Não, mentira, a moça da bagagem A moça da bagagem foi muito simpática. Mas o moço
da da imigração. imigração e que ajuda aqui no... Ele tava puto, eu acho que com o cara que fez imigração antes. Ó, os ônibus é pra cá. E a moça da informação aqui do aeroporto também. Um descaso. Pouquíssimo. Chegamos na Europa, né? Chegamos na Europa. Simpatia fica pra outras partes Tá do mundo. frio, Tá meu bastante Deus. frio, Que acho. saudade do calor. O que custa um calorzinho pra mim? Eu tô lá. Hiroshima tava ótimo, né? Vamos sair no friaco aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso check-in e despede aqui de vocês. Nós vamos pegar o ônibus 61, que é o que vai deixar a gente próximo da nossa acomodação. Bom, estamos aqui no hotel. Felizmente deixaram a gente subir. O dia que tá começando, mas agora a gente vai dar uma descansada. Já tomei um banhozinho. Vou dar uma dormidinha e depois viver, curtir, que agora é Europa. Vai ter vídeo aqui também, então obrigado por acompanhar. Continua acompanhando, não esquece de deixar sua curtidinha. Beijinho, até a próxima.